Ninguém nunca imagina que o amor pode ser uma arma, mas eu descobri isso da pior maneira possível. O dia em que aceitei aquele pedido de casamento foi o mesmo em que comecei a planejar a destruição do homem que acabou com a minha mãe. Antes de continuar, comenta aqui de onde você está me assistindo. De que cidade, de que país. Quero ver até onde essa história vai chegar. Meu nome é Lívia, tenho 36 anos, e esta é a parte da minha vida que eu escondi até de mim mesma. Durante anos vivi como se fosse duas pessoas. A mulher que todos viam, calma, educada, gentil, e a outra, que existia só dentro da minha cabeça, feita de lembranças, de raiva e de um desejo que eu nunca ousei admitir em voz alta: vingança. Tudo começou em uma noite qualquer, em Goiânia, quando eu ainda era adolescente. A casa era simples, mas minha mãe fazia dela um refúgio. O cheiro de sabão em pó, a comida quente, o barulho da televisão ligada em volume alto para disfarçar o silêncio da ausência do meu pai, que tinha nos deixado anos antes. Ela era costureira e costumava dizer que cada ponto que dava era uma forma de segurar o mundo para não desabar. Mas naquela noite, nada segurou o mundo. Minha mãe saiu para entregar um vestido num bairro próximo. Eu lembro que ela me pediu para deixar o portão encostado, porque voltaria rápido. Só que ela nunca mais voltou. E o que aconteceu depois foi o tipo de coisa que os jornais transformam em manchete e que as pessoas comentam por uma semana antes de esquecer. Eu não esqueci. O homem que tirou a vida dela foi preso, sim. Pelo menos por um tempo. Mas o sistema faz questão de lembrar a gente de que a dor da vítima dura mais do que a pena do culpado. Anos depois, ele estava solto. Enquanto eu ainda acordava de madrugada ouvindo o barulho imaginário da voz dela me chamando. E foi nesse estado, entre raiva e vazio, que eu conheci o tal homem, Marcos. Engraçado, né? A vida tem dessas ironias absurdas. Ele era primo do assassino da minha mãe. Eu só descobri isso depois. Mas quando descobri, algo dentro de mim simplesmente clicou. E foi aí que a vingança deixou de ser uma ideia e virou um plano. Marcos era charmoso, inteligente, e tinha aquele tipo de sorriso que engana até quem promete não se deixar enganar. Ele se aproximou de mim num curso técnico quando eu tinha 26 anos. Na época, eu tentava seguir em frente, fingindo que o passado era só um pesadelo distante. Mas quando ele me disse o sobrenome, senti um arrepio. Um nome que eu já tinha lido tantas vezes nos recortes de jornal antigos que guardava escondidos numa caixa. O mesmo nome que ecoava no processo que destruiu minha infância. Sou Marcos Duarte, ele disse, estendendo a mão, e eu sorri. Foi o sorriso mais falso e calculado que dei em toda a minha vida. Naquele instante, eu decidi que o destino tinha me dado uma chance. E eu jurei para mim mesma que usaria essa chance até o fim. Nos meses seguintes, a gente começou a se aproximar. Ele achava que eu era a mulher dos sonhos dele, calma, compreensiva, divertida. Mas a verdade é que cada palavra minha era medida, cada gesto era ensaiado. Eu estudava suas reações, observava seus medos, e aos poucos comecei a entender que o poder verdadeiro não tá na força, tá no controle. Marcos não sabia nada sobre meu passado. Para ele, eu era apenas uma mulher sozinha, tentando recomeçar. Mas dentro de mim, eu contava os dias, a cada beijo, a cada noite em que ele dormia com a cabeça no meu colo, eu lembrava do rosto, da minha mãe, e repetia mentalmente: um dia, você vai pagar. A primeira vez que ele me apresentou à família dele, foi como entrar num cemitério de memórias. Lá estava a tia, mãe do homem que tinha destruído minha vida, me olhando com ternura, sem saber que eu conhecia o nome do filho dela desde criança. Ela me ofereceu café e perguntou se eu queria açúcar. Eu queria veneno, mas sorri e respondi: 2 colheres, por favor. Foi nessa visita que eu descobri algo que mudaria tudo. O homem que tirou a vida da minha mãe, o primo dele, ainda morava na cidade. Ele era um ex-presidiário tentando recomeçar. O mesmo discurso que Marcos usava para descrever a própria família. A gente erra, mas todo mundo merece uma segunda chance. Segunda chance. Eu quase ri. Quando Marcos me pediu em namoro, eu aceitei. E quando ele me pediu em casamento, eu já tinha decidido que aquele sim seria o início do fim. Mas não o meu, o dele. O casamento foi simples, só no civil. Eu usei um vestido branco, que costurei sozinha, como se minha mãe tivesse guiado minhas mãos na agulha. No dia da cerimônia, quando ele segurou minha mão e prometeu me amar para sempre, eu pensei: você vai me amar até o último segundo da sua sanidade. E assim começou a parte mais difícil e mais sombria da minha vida, porque a vingança, ela não é um ato, é um processo. E para se vingar de verdade, você precisa primeiro aprender a amar o inimigo, ou pelo menos fingir que ama.
No começo, eu me sentia poderosa. Cada gesto, cada palavra, era uma peça de um jogo que só eu sabia as regras. Mas o problema de brincar com o fogo é que se você se distrai, ele te queima também. E foi isso que começou a acontecer. Marcos não era o monstro que eu esperava encontrar. Ele era humano, e essa era a parte mais perigosa, porque a humanidade dele fazia a minha raiva tremer. Eu comecei a questionar se o que eu sentia era ódio ou pena. Mas a cada dúvida, eu me lembrava do corpo da minha mãe, das lágrimas, da injustiça, e a chama reacendia. Meu plano era simples, mas cruel. Eu queria destruí-lo da mesma forma que o primo dele destruiu a minha mãe, por dentro. Eu queria vê-lo perder tudo, mas sem entender o porquê. Queria que ele confiasse em mim a ponto de acreditar que era seguro, e então tiraria o chão dos pés dele. A primeira etapa foi o controle emocional. Eu comecei a brincar com a mente dele. Pequenas manipulações diárias. Dúvidas plantadas com cuidado. Você tem certeza que foi isso que... Ouviu? Acho que seu primo não gosta tanto assim de você. Talvez você esteja se confundindo, amor. Palavras simples, mas que ditas na hora certa desmontam qualquer pessoa. E aos poucos ele começou a duvidar da própria memória. Depois veio o isolamento. Eu o afastava dos amigos, da família, sempre com argumentos sutis. Eles te invejam, ninguém te entende como eu. Só eu tô do seu lado. E ele acreditava. Cada mentira minha era uma verdade na cabeça dele. Mas o que eu não esperava era o quanto isso me afetaria também. Porque quando você vive fingindo ser alguém que não é, uma parte de você começa a morrer junto. E às vezes você nem percebe quando começa a sentir falta da própria alma. As coisas começaram a mudar de verdade no segundo ano de casamento. Eu já tinha conseguido o que queria. Ele dependia emocionalmente de mim. Era um homem vulnerável, confuso e completamente entregue. Mas em vez de sentir satisfação, eu senti um vazio, um buraco que nem a vingança conseguia preencher. Foi numa dessas noites, enquanto ele dormia, que percebi que o ódio que eu carregava há tantos anos não era por ele. Era por mim, por ter deixado a dor virar o meu único propósito. Mas ainda faltava uma parte do plano, a pior de todas. E era a hora de cumpri-la. Marcos tinha um segredo, um que ele escondia até de mim. Algo relacionado ao primo, aquele homem do passado. E quando eu finalmente descobri, percebi que a história era bem mais complexa do que eu imaginava. Ele não apenas sabia o que o primo tinha feito com minha mãe. Ele tinha estado lá, não participando, mas encobrindo. Tinha mentido no depoimento, mudado horários, ajudado o primo a fugir por um tempo. E isso, pra mim, foi o suficiente. O amor, se é que algum dia existiu, morreu de vez. A partir desse dia, meu casamento virou uma encenação sombria. Eu acordava todos os dias ao lado dele, sorria, preparava café e fingia que tudo estava bem. Mas dentro de mim, eu já escrevia o fim da história. E ele começou a sentir. Sentir que algo estava errado, que o silêncio da casa já não era de paz, era de espera. E ele tinha razão. Eu só não sabia que no meio desse jogo, quem estava sendo destruída de verdade era eu. Nos meses seguintes, algo começou a mudar. E não era só dentro dele, era dentro de mim também. Porque quanto mais o via desmoronar, mais eu me via no reflexo dele. A mesma solidão, a mesma culpa, o mesmo vazio disfarçado de força. É estranho dizer isso, mas a vingança tem um gosto amargo que gruda na alma. Você pensa que vai se sentir livre quando o outro cair, mas quando ele cai, percebe que o buraco não fecha, só muda de lugar. A minha rotina com Marcos era uma mistura de rotina comum e tensão disfarçada. De manhã, a gente tomava café junto, eu sempre preparando o dele, com aquele sorriso ensaiado de quem ainda acredita no amor. Ele me olhava e dizia: "Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida." E eu respondia: "E você ainda não imagina o que vai acontecer com a sua." Por dentro, essa frase era uma confissão. Por fora, só soava como carinho. Eu tinha começado a gravar pequenos áudios e conversas, registrar tudo o que pudesse virar prova do que ele escondia. Mas quanto mais eu descobria, mais o passado se confundia com o presente. O Marcos que eu via ali, quebrado, tentando ser alguém melhor, não combinava com o homem que um dia protegeu um assassino. E foi aí que eu percebi que o perdão é uma tentação perigosa. Ele chega manso, se infiltra, e quando você vê, tá começando a duvidar do próprio plano. Uma noite, depois de uma discussão que ele nem entendeu direito, ele me disse algo que mexeu comigo. "Lívia, às vezes eu tenho a impressão de que você sabe de coisas que eu não sei, como se você me olhasse de um jeito que vê além do que eu mostro." Ele tinha razão. Eu via tudo. Eu sabia tudo. E mesmo assim, pela primeira vez, eu hesitei. Mas a hesitação durou pouco.
Porque dias depois, numa visita da família dele, o passado veio bater à minha porta, literalmente. O primo dele apareceu. O homem que destruiu a minha mãe estava ali, sentado à mesa da minha cozinha, bebendo café e elogiando meu tempero. E eu sorri para ele. Sorri com tanta calma que até me assustei, porque naquele sorriso não havia raiva. Havia controle. E esse controle me deu uma sensação de poder que nenhuma vingança podia superar. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu sentei na cama e chorei. Chorei como não chorava há anos. Não era por minha mãe, nem pelo que aconteceu. Era por mim. Porque eu percebi que tinha me tornado igual àqueles que eu jurava odiar. Eu também aprendi a fingir. Também aprendi a manipular. E no fundo, também aprendi a matar. Não com armas, mas com o silêncio. Foi nesse ponto que comecei a escrever tudo. Cada lembrança, cada detalhe, cada mentira dita. Comecei como um diário, mas acabou virando uma confissão. Uma parte de mim precisava registrar para não enlouquecer. E outra parte queria que, se algo acontecesse comigo, alguém soubesse a verdade. A última etapa do meu plano começou numa noite de sábado, exatamente como naquela em que perdi minha mãe. Marcos estava diferente, mais calado, desconfiado. Eu percebia que ele sentia o peso da própria consciência. Talvez pressentisse o que estava por vir. Talvez, de alguma forma, já soubesse quem eu era de verdade. Durante o jantar, ele me olhou de um jeito estranho e perguntou: Lívia, por que você nunca fala da sua mãe? Meu corpo travou. Fazia anos que ninguém falava o nome dela perto de mim. E ele continuou: eu sonhei com ela. Não sei explicar, mas parecia que ela estava tentando me dizer alguma coisa. A faca que eu segurava para cortar o frango deslizou, e eu deixei cair no chão. Naquele momento, percebi que o jogo estava prestes a acabar. Naquela mesma noite, ele encontrou os recortes de jornal. A caixa onde eu guardava tudo, escondida no fundo do guarda-roupa. Matéria por matéria, nome por nome, inclusive o dele, inclusive o do primo. Quando entrei no quarto e vi ele sentado na beira da cama, segurando aqueles papéis, o silêncio era tão pesado que dava para ouvir o som da minha própria respiração. Ele olhou para mim e disse, com uma voz rouca: então é isso. Era por isso que você se casou comigo? E eu não consegui responder, porque naquele instante percebi que nenhuma palavra caberia ali. Ele começou a rir. Não uma risada de deboche. Era uma risada triste, quase infantil. Eu sabia que um dia a verdade ia me encontrar. Só não imaginei que viria com um vestido de noiva. A partir dali, tudo virou um colapso lento. Ele não gritou, não me acusou, não tentou se defender. Apenas levantou, pegou as chaves do carro e saiu. Eu fiquei parada, olhando a porta bater. E ali, no vazio da sala, percebi que o fim da minha vingança não trouxe paz. Trouxe silêncio. O mesmo silêncio que começou naquela noite, tantos anos atrás. 2 dias depois, ele me mandou uma carta. Uma carta simples, escrita à mão, com a caligrafia trêmula. Dizia assim: Lívia, eu nunca consegui dormir em paz desde aquele dia. Eu vi o que meu primo fez e fui covarde. Eu menti para proteger o sangue e acabei amaldiçoando o meu. Quando te conheci, achei que era um recomeço. Agora entendo que era o fim. Se isso te traz paz, então cumpri meu papel. Adeus. Eu li aquela carta dezenas de vezes e percebi que a vingança não tinha vencido ninguém. Nem ele, nem eu. Ela só tinha nos consumido, de formas diferentes. Nos meses seguintes, ele desapareceu. Alguns disseram que foi embora do país. Outros que se internou por conta própria. Eu nunca soube ao certo, mas de certa forma também nunca procurei saber. Porque às vezes, o castigo mais pesado é carregar o próprio nome nas costas. Hoje, tantos anos depois, eu ainda ouço a voz da minha mãe quando fecho os olhos, mas agora ela não pede justiça. Ela pede descanso. E eu aprendi do jeito mais torto possível que o perdão não é esquecer o que fizeram com a gente. É parar de deixar aquilo decidir quem a gente é. O dia em que queimei as anotações, senti um tipo estranho de alívio. O fogo subindo, as palavras virando cinza, e eu ali, parada, olhando como quem se despede de uma parte do corpo. O vento levou a fumaça, e junto com ela, a última lembrança do que eu fui. Hoje, quando me perguntam se eu já amei de verdade, eu sorrio. Porque sim, eu amei. Mas o amor que eu precisei aprender foi o mais difícil de todos. O amor por mim mesma. E às vezes, amar a si mesmo significa admitir que a vingança não liberta. Ela aprisiona. E é por isso que eu decidi contar essa história. Não para justificar o que fiz, nem para buscar perdão, mas para lembrar que todo ódio tem um preço. E o preço que eu paguei foi a minha própria paz. Depois que ele sumiu, a casa ficou grande demais.
Os cômodos pareciam ecoar a ausência dele, e o tempo começou a passar devagar, como se estivesse preso em mim. No início, eu achava que aquele silêncio era vitória, mas logo entendi que era só mais uma forma de castigo. Eu tinha vencido o inimigo, mas perdido a mim mesma no processo. Eu continuei morando na mesma casa por algum tempo, talvez por apego, talvez por medo. As pessoas do bairro falavam pouco, mas olhavam muito. Alguns diziam que ele me abandonou, outros que eu o traí. Ninguém imaginava o que realmente aconteceu ali dentro. E talvez fosse melhor assim, porque como é que alguém explicaria uma história como essa sem parecer louca? Durante meses eu evitava qualquer reflexo. Não suportava me ver no espelho. Era como encarar um fantasma. Eu via o rosto da minha mãe nos meus traços e lembrava do que ela me dizia quando eu era criança. Lívia, nunca deixa o mal dos outros virar o teu. Mas foi exatamente o que eu fiz. Eu me deixei consumir pelo mesmo veneno que jurava combater. Teve uma noite em especial que nunca esqueci. Era aniversário dela. Acendi uma vela, coloquei a foto dela sobre a mesa e fiquei ali, olhando. Falei sozinha por horas, como se ela pudesse me ouvir. Eu fiz o que achei que precisava. Fazer, mãe. Mas agora, não sei mais quem sou. Foi a primeira vez que chorei sem raiva. Foi o começo da minha libertação. No dia seguinte, decidi sair de casa. Peguei um ônibus para uma cidade vizinha, sem destino certo. Acabei parando em Pirenópolis. Pequena, tranquila, cheia de cachoeiras e gente que não me conhecia. Ali, ninguém sabia meu passado, e eu podia finalmente respirar. Aluguei um quarto simples nos fundos de uma pousada e comecei a trabalhar ajudando na cozinha. Era pouco, mas era real. Depois de tanto tempo vivendo de mentiras, o real parecia um luxo. Foi lá que conheci uma senhora chamada Dona Celeste. Ela era o tipo de pessoa que enxerga além do óbvio. Tinha uma serenidade que me desarmava. Certa tarde, enquanto lavávamos pratos, ela me disse: "Tem coisa que a gente só entende quando para de procurar culpado." Eu perguntei o que ela queria dizer com aquilo e ela respondeu: "Você carrega o passado como se fosse cruz, mas ele é só um espelho. Se olhar direito, ele te devolve quem você era antes da dor." Naquela noite pensei muito nisso e percebi que talvez a minha vida inteira tivesse sido guiada por uma versão ferida de mim mesma. A menina que perdeu a mãe nunca teve chance de crescer. Ficou presa no tempo, esperando justiça. Mas a mulher que eu era agora queria outra coisa: paz. Comecei a escrever de novo. Desta vez, não para planejar, mas para entender. Escrevia tudo: lembranças, sentimentos, arrependimento, até as pequenas alegrias. E aos poucos, percebi que aquele diário não era mais uma confissão. Era um recomeço. Certo dia, andando pela feira da cidade, vi um homem vendendo livros usados. Peguei um exemplar de O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. O título me fez rir. A ironia da vida. Até na literatura, os primos continuam arruinando histórias. Comprei o livro, sentei num banco e fiquei lendo até o sol baixar. Foi a primeira vez em anos que consegui me distrair de verdade. A vingança já não ocupava minha cabeça. Pela primeira vez, o mundo parecia voltar a ter cores, mas o passado nunca desaparece completamente. Alguns meses depois, recebi uma carta sem remetente. Dentro, havia apenas uma folha com poucas palavras. Espero que tenha encontrado o que procurava. M. Eu soube na hora que era dele. Não precisava de assinatura. O papel tinha um leve cheiro de cigarro, o mesmo que ele usava quando estava nervoso. Fiquei olhando aquela letra tremida por minutos. Senti raiva, senti pena e, acima de tudo, senti alívio, porque, pela primeira vez, não havia mais nada a dizer. Peguei a carta, dobrei devagar e coloquei dentro do meu diário. Não para guardar a lembrança dele, mas para lembrar do que a dor me ensinou. A vingança pode até dar sentido à perda por um tempo, mas o perdão é o único caminho que devolve a vida. Com o tempo, comecei a ajudar outras mulheres da cidade. Algumas tinham histórias parecidas: abusos, perdas, traumas. A diferença é que elas ainda estavam no começo da dor, e eu podia olhar nos olhos delas e dizer: "Você não precisa se destruir para fazer justiça." Era o tipo de frase que eu queria ter ouvido anos atrás. E foi assim que percebi que o que restava da minha dor podia servir para curar. Não o passado, mas o presente. O que eu vivi virou semente. E de alguma forma, essa semente começou a florescer. Anos depois, transformei meu diário em um livro. Não com nomes verdadeiros, claro, mas com verdades emocionais. Chamei de O Preço do Silêncio. Nunca pensei que alguém fosse se interessar, mas o livro começou a circular, a tocar pessoas. Recebi mensagens de gente de várias cidades,
contando que se identificou, que encontrou força, que entendeu o próprio perdão. Foi ali que percebi que o que nasceu de ódio podia gerar cura. Hoje moro perto do campo, com um cachorro e um jardim cheio de flores que minha mãe amava. Ainda tenho pesadelos às vezes, não com o que aconteceu, mas com o que eu me tornei. Mas acordo, respiro fundo, olho para o céu e agradeço, porque sobreviver ao próprio rancor é uma das maiores provas de amor que alguém pode dar a si mesmo. Se tem uma coisa que aprendi, é que a vingança nunca termina quando o outro cai. Ela termina quando você decide levantar. E foi só quando me levantei que percebi. Minha mãe não precisava ser vingada. Ela precisava ser lembrada. E é isso que eu faço agora. Cada vez que conto essa história, é para que ninguém mais precise se perder tentando se encontrar através da dor. Hoje faz 16 anos desde o dia em que tudo acabou. Ou talvez, desde o dia em que tudo começou de verdade. Não tem um dia sequer que eu não pense em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse escolhido outro caminho. Mas ao mesmo tempo, é impossível negar que foi essa dor que me transformou. Eu não sou mais a mulher que vivia de raiva, nem a menina que esperava por justiça. Sou alguém que aprendeu, do jeito mais duro, que a justiça da alma não vem com sentença, vem com consciência. Depois que o livro começou a circular, alguns jornalistas tentaram descobrir se a história era real. Teve um que até veio aqui, bateu na minha porta com um gravador e perguntou direto: "Lívia, esse tal de Marcos existiu mesmo?" Eu sorri, fechei o portão devagar e respondi: "Alguns fantasmas não merecem nome." E entre nós, acho que ele entendeu, porque certos nomes, quando ditos em voz alta, acordam coisas que é melhor deixar dormindo. A verdade é que o livro me libertou mais do que qualquer vingança poderia. Transformar o sofrimento em palavra foi como abrir uma janela num quarto fechado há anos. O ar voltou a circular, e com ele, a vida também. Teve gente que chorou lendo, gente que me escreveu dizendo que também pensou em se vingar, mas desistiu depois de entender o que eu passei. E cada uma dessas mensagens me fazia sentir que, de alguma forma, minha mãe ainda estava presente, guiando tudo como sempre fez. Mas o destino gosta de testar quem acha que já superou. Foi numa manhã qualquer, enquanto eu cuidava do jardim, que um carro preto parou na frente da minha casa. O vidro desceu devagar, e por um segundo, meu coração quase parou. Era ele, Marcos, mais velho, abatido, com os olhos fundos de quem carrega uma vida de arrependimento. Eu congelei. Não sabia se corria, se gritava, se chorava, mas ele saiu do carro, se aproximou devagar e parou a poucos passos de mim. Não disse oi, não pediu desculpas, só disse: "Posso te entregar uma coisa?" Ele estendeu um envelope. Dentro havia uma foto. Eu, ainda adolescente, ao lado da minha mãe, num dia qualquer na porta de casa. Na parte de trás, uma frase escrita à mão. "Ela não merecia o fim que teve, e você não merece carregar isso para sempre." Eu senti o chão sumir. Era a mesma foto que minha mãe mantinha na penteadeira. A mesma que sumiu depois da tragédia. Ele guardou aquilo por todos esses anos. E por um instante, vi nos olhos dele o que nunca tinha enxergado. Arrependimento verdadeiro. Não o tipo que busca perdão, mas o tipo que entende que nada pode consertar o que foi feito. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Depois, ele respirou fundo e disse: "Eu não vim pedir nada. Só queria que você soubesse que, de alguma forma, eu paguei. Todos os dias." Eu só consegui responder: "Eu sei." Ele sorriu triste, deu as costas e entrou no carro. Enquanto o motor se afastava, senti que algo dentro de mim também partia junto. Era o resto da culpa, talvez. Ou o eco da raiva que ainda tentava sobreviver. E naquele momento, eu soube. O ciclo tinha se fechado. Naquela noite, eu não chorei. Acendi uma vela, olhei para o céu e agradeci. A vingança me trouxe até aqui, mas foi o perdão que me libertou. E eu finalmente entendi o que minha mãe queria dizer quando falava que o amor é a única coisa que sobrevive à morte. Ela tinha razão. O amor sobreviveu, mesmo que disfarçado de dor por tanto tempo. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma história de ódio. Vejo uma história de humanidade, de uma mulher que errou tentando acertar, que feriu tentando curar e que, no fim, entendeu que a maior justiça é não deixar que a escuridão dos outros apague a nossa luz. Às vezes, quando o vento sopra mais forte e balança as flores do jardim, eu sinto como se ela estivesse ali. Não como lembrança, mas como presença. E é por isso que toda vez que alguém me pergunta se valeu a pena, eu respondo: valeu, porque agora eu vivo, e ela vive em mim. Se você chegou até aqui,
Deixa nos comentários de qual cidade e país você está me ouvindo. Quero saber até onde essa história alcançou. E quantas pessoas ainda acreditam que a dor pode virar cura? Hoje, quando olho para trás, sinto que vivi várias vidas dentro de uma só. A menina que chorava no portão esperando a mãe voltar já não existe mais. A mulher que jurou vingança também se foi. O que sobrou sou eu. Uma mistura de tudo o que restou depois da tempestade, tentando aprender a viver em paz com o que o tempo não apaga. Foram anos até entender que a vingança não termina quando o outro paga. Ela termina quando a gente decide parar de pagar junto. E isso me levou mais tempo do que eu gostaria de admitir. Nos meses seguintes àquela carta final de Marcos, a casa parecia respirar diferente. O ar era leve, mas carregado de memórias. Eu podia sentir a ausência dele em cada canto, como se o silêncio fosse a última conversa que ainda precisávamos ter. Durante semanas, evitei abrir o envelope que ele deixou. Tinha medo do que encontraria ali. Não palavras, mas fantasmas. Quando finalmente criei coragem, sentei no chão da sala sozinha e abri devagar. Lá dentro havia apenas uma folha, escrita à mão, com uma letra trêmula. Agora você está livre. Demorei para entender o que ele queria dizer, mas aos poucos percebi. Ele não estava me libertando dele. Estava me libertando de mim mesma. Da versão que eu criei para sobreviver, mas que já não fazia sentido continuar carregando. Foi ali que o ódio começou a perder a cor. Nos dias que vieram depois, comecei a refazer a casa. Troquei as cortinas, pintei as paredes, tirei as fotos antigas da gaveta. Cada mudança era como arrancar um espinho, um por um. Não era sobre esquecer, era sobre dar novo significado. E no meio desse processo, me vi redescobrindo pequenas alegrias. O cheiro do café fresco, o barulho da chuva, o toque do vento no rosto. Coisas simples, mas que por anos eu tinha deixado de sentir. Comecei a caminhar pelas manhãs. No início, era só para distrair a cabeça. Depois virou costume. Às vezes eu parava na beira da estrada e ficava olhando o nascer do sol. Era como se o céu me dissesse que a vida continuava, mesmo quando a gente achava que tudo tinha acabado. E talvez seja isso o que chamam de cura. Não um milagre, mas um reencontro lento com o que ainda vive dentro da gente. Com o tempo, as pessoas começaram a se aproximar. Mulheres, na maioria. Algumas vinham por curiosidade, outras por necessidade. Queriam conversar, pedir conselhos, desabafar. E sem perceber, eu comecei a ouvir histórias parecidas com a minha. Histórias de perdas, traições, injustiças e uma dor silenciosa tentando achar sentido. Foi ali que percebi que o que eu tinha vivido podia servir para algo maior. Talvez eu não tivesse sobrevivido para me vingar. Talvez eu tivesse sobrevivido para contar. Criei um pequeno grupo na cidade. Uma espécie de roda de conversa. Chamamos de Cicatrizes Invisíveis. Toda semana nos reuníamos na praça, sentávamos em roda, tomávamos café e falávamos do que o mundo insiste em mandar calar. A primeira vez que contei a minha história inteira, senti as mãos tremerem. Mas, quando terminei, o silêncio das outras mulheres não era de julgamento, era de identificação. Ali, pela primeira vez, eu entendi o poder de transformar a dor em ponte. Porque quando a gente fala, o sofrimento deixa de ser prisão e vira caminho. Foi também nesse período que comecei a escrever de novo. Mas agora, não como desabafo, e sim como testemunho. Escrevi sobre o que é ser mulher num mundo que romantiza o perdão, mas esquece de ensinar a curar. Escrevi sobre o perigo de viver em função do passado. E escrevi principalmente sobre a coragem que nasce quando a gente decide parar de ser vítima da própria história. Esses textos acabaram virando um segundo livro. Mais íntimo, mais cru, mais humano. Chamei de Quando o Silêncio Fala. Dessa vez não usei pseudônimo. Assinei como Lívia Duarte, o sobrenome que um dia me feriu, mas que agora carregava outro significado. Foi a minha forma de reescrever o destino, de mostrar que a dor pode ser transformada em luz, se a gente tiver coragem de encará-la sem máscaras. O lançamento aconteceu num centro cultural simples, aqui em Pirenópolis. Lembro de olhar para a plateia e ver gente de todo tipo, jovens, senhoras, até homens que diziam nunca ter lido um livro na vida. E quando subi ao palco, senti algo que há muito tempo não sentia: orgulho. Não por ter vencido alguém, mas por ter vencido a mim. Comecei meu discurso com uma frase que saiu do fundo da alma. Durante anos, achei que vingança fosse poder. Hoje entendo que poder é perdoar e continuar inteira. Aplausos ecoaram, e por um instante, vi o rosto da minha mãe na primeira fileira. Era só uma lembrança, claro, mas parecia real, como se ela estivesse ali, dizendo em silêncio: agora sim,
Depois do evento, uma moça me esperou do lado de fora. Devia ter uns 20 e poucos anos. Olhos marejados, voz trêmula. Ela me disse: eu ia fazer uma besteira, ia me vingar, mas li seu livro e desisti. Eu percebi que a raiva só me deixaria igual a quem me machucou. Eu abracei aquela menina como se abraçasse a mim mesma de 16 anos atrás. E naquele abraço, entendi o propósito de tudo. Minha dor tinha virado cura. Não para todos, mas para alguém. E isso bastava. O tempo passou. A vida foi tomando um ritmo tranquilo, quase poético. Plantei um jardim no quintal e cada flor parecia um símbolo do que renasceu dentro de mim. As orquídeas, que eram as preferidas da minha mãe, florescem todo ano na mesma época, em que ela partiu. E eu gosto de pensar que é o jeito dela de me lembrar que o amor não morre. Ele só muda de forma. Às vezes, recebo mensagens de pessoas que dizem ter sonhado comigo ou com histórias parecidas. Dizem que sentiram paz, que encontraram respostas. Eu acredito. Porque quando a gente transforma a dor em palavra, ela deixa de ser ferida e vira semente. E sementes, quando bem cuidadas, sempre encontram um jeito de florescer. Hoje, já não vivo esperando o passado me pedir desculpas. Nem busco explicações para o que aconteceu. A vida tem sua própria justiça, e ela é silenciosa. Não precisa de plateia, nem de vingança. Ela simplesmente acontece, no tempo certo, do jeito que precisa ser. E quando a gente aprende a confiar nisso, o coração descansa. Às vezes, em dias de chuva, ainda acendo uma vela para minha mãe. Coloco a foto dela na mesa e fico olhando, em silêncio. Não para lamentar, mas para agradecer. Porque foi ela quem me ensinou que o amor verdadeiro é aquele que não cobra. É o que liberta. E é isso que eu tento fazer todos os dias. Amar, libertar e continuar. E se eu pudesse deixar uma mensagem para quem me ouve agora, seria essa. Não deixe que a dor defina quem você é. A dor é um visitante. Chega, bagunça tudo, mas um dia vai embora. Você não. Você fica. Então escolha o que vai sobrar quando ela for embora. Deixe sobrar o que é leve, o que é seu, o que é verdadeiro. Porque o perdão não é um presente para o outro. É um resgate da própria alma. Eu sei que talvez você esteja ouvindo essa história achando que nunca conseguiria perdoar alguém. E tudo bem. Perdoar não é esquecer. Não é aceitar. É simplesmente decidir que você não vai mais carregar aquilo dentro de si. É soltar o peso. Não por fraqueza, mas por amor próprio. E um dia, quando você menos esperar, vai perceber que o ódio não cabe mais em você. E isso vai ser liberdade. Hoje, quando abro a janela e vejo o sol nascer sobre o jardim, sinto uma calma que nunca imaginei sentir. Mesma mulher que um dia jurou destruir alguém, agora só quer construir. Construir lares, palavras, memórias boas. E cada vez que alguém lê minha história, eu sinto que um pedacinho da minha mãe continua vivendo, guiando, curando. Então, se essa história te tocou, comenta aí de onde você está me ouvindo. De que cidade, de que país. Quero saber até onde chegam as vozes de quem decidiu transformar a dor em força. Porque no fim, é isso que somos. Pedaços de histórias tentando se costurar de novo. E, às vezes, basta uma palavra dita com verdade para lembrar o mundo de que ainda existe esperança. Se você perdeu alguém, se foi traído, se teve o coração quebrado, lembre-se disso. A vingança pode até parecer justiça, mas é o perdão que te devolve a vida. E foi o perdão que me devolveu a minha. Hoje, eu caminho leve. Leve porque aprendi a carregar só o que vale a pena. Amor, memória e gratidão. E toda vez que o vento sopra no jardim, eu ouço lá no fundo a voz da minha mãe dizendo: agora, sim. Minha filha, agora você entendeu o que é viver.